Olá, meus amigos, amigas da Garcia Moreno, sejam todos muito bem-vindos a mais um Webinagro. E essa semana estou eu aqui com vocês, juntamente com o Gabriel, meu parceiro. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Paulo. E hoje nós estamos aqui para falar com vocês a respeito de um tema extremamente relevante para as vossas organizações: os impactos nos créditos de PIS e COFINS com a evolução dos meios de geração de energia elétrica. Nós sabemos que estamos aí em meio de uma mudança ambiental, onde as corporações, principalmente do agronegócio, estão investindo em energia solar, energia renovável, a fim de diminuir o impacto ambiental, mas também trazendo aí uma redução no custo de produção, custo de prestação de serviço, com essas instalações de sistemas fotovoltaicos. Antes de nós começarmos nosso Webinagro, entrar a fundo neste assunto, queria passar alguns recadinhos aqui. Primeiramente, falando aí da Lei Geral de Proteção dos Dados, LGPD, nós não podemos, então, citar nomes. Peço que aquelas perguntas, aqueles questionamentos que vocês tenham, podem fazer ali no chat, podem escrever ali as suas questões, e aí, no final do evento, nós vamos responder todas as possíveis perguntas. Quem deseja o certificado, principalmente aqueles estudantes ali que precisam de horas, né, nas suas faculdades, nas suas instituições, no meio do evento nós vamos disponibilizar um link para preenchimento ali de solicitação de certificado, e esse link ele vai ficar disponível ali por 10 minutos para que vocês possam fazer essa solicitação. Bom, falando de energia solar, recentemente saiu alguns estudos, e o Brasil hoje, de toda a matéria, toda a energia, toda a energia que tem hoje constituída no Brasil, a energia solar representa aí um pouco mais que 13%, tomando aí o seu lugar de destaque e em ascensão. Nós temos cada dia mais corporações, empresas investindo neste método de energia renovável, a fim aí de diminuir os custos de produção, mas também pensando no cenário aí ambiental, afinal, diminui gradativamente esses impactos ambientais. E nós temos ali algumas disposições para desonerar esses investimentos. Nós temos hoje algumas particularidades nessa metodologia de geração de energia e nos investimentos, e nós vamos trazer para vocês aí as principais oportunidades e também alguns pontos de atenção que tem que ter na escrituração contábil e escrituração ali dos créditos de PIS e COFINS. Gabriel, nós temos ali algumas disposições nas leis de regência do PIS e COFINS, a 10.637 e a 10.833. O que você pode apresentar para nós, Gabriel? Paulo, primeiramente é importante destacar, né, quando nós falamos então nas oportunidades em relação a aproveitamento aí de crédito de PIS e COFINS sobre os sistemas fotovoltaicos, né, nós estamos falando então do regime não cumulativo. Isso nós temos que deixar bem claro, então, que nós estamos falando especificamente das empresas, das instituições aí sujeitas, né, optantes para o regime não cumulativo das contribuições para o PIS e para a COFINS. E aqui, uma observação legal, aqui nós estamos falando de uma legislação que ela é de 20 anos atrás, ou seja, de 2002 para o PIS e 2003 para a COFINS, né? Então, já se vai aí a 22, 21, 22 anos aí, né? E nós temos que adaptar essa legislação à nova realidade, a uma atividade que está sendo relativamente nova, né, sendo desenvolvida agora, indo para o mercado agora, embora nós estamos aí já há vamos dizer assim, de 3, 4 anos para cá, aquela ascensão dessa modalidade de energia elétrica, né? Então, do ano 2023 para 2024, do ano 2022 para 23, ali 24, nós estamos vendo a cada passar de ano o dobro de novas usinas, novos sistemas de energia solar surgindo aí no Brasil, né?
Então, a tendência é essa, não tem como por onde fugir, é energia limpa, é energia mais barata, mais em conta, né? Mais acessível, e é isso aí que nós vamos ver daqui para frente, acredito nós aqui da Garcia e Moreno, né? Então, partindo ali para o regime não cumulativo das contribuições para o PIS e para a COFINS, né, no seu artigo 3º da Lei 10.637 para o PIS e o artigo 3º da Lei 10.833 de 2003 para a COFINS, né, nós temos 11 possibilidades de crédito de PIS e COFINS. Entre esses 11, nós temos despesas, custos e investimentos, que nós podemos desonerar esses custos, despesas e investimentos, recuperando os créditos dessas contribuições, então. Entre eles, nós podemos destacar alguns, né, que é o inciso 1º ali desses artigos citados, né, que é bens para revenda, e tem toda uma regra por trás disso. Nós sabemos aí que é a regra da não cumulatividade. Para a gente ter o direito de crédito, esse bem tenha que ter vindo tributada na etapa anterior, ou seja, o fornecedor desse bem tributou esse bem, né? Ou seja, o bem é sujeito à tributação e ocorreu essa tributação, então eu tenho o direito de crédito sobre esse bem, desde que esse bem esteja listado aqui no artigo 3º da 10.833. Então, entre esses bens possíveis, nós estamos falando, então, aqui do inciso 1º, que é bens adquiridos para revenda. O inciso 2º são os insumos. Aqui se enquadram, então, os serviços e os bens, né? Mas com uma exigência, né? Com uma exigência de que esses bens e serviços adquiridos sejam aplicados à prestação de serviço ou à produção de bens destinados à venda. E assim, discorrendo ali para os demais incisos, nós temos outros em destaque que podemos dizer que seja a própria energia elétrica, né, utilizada, energia elétrica e termo utilizada no estabelecimento da pessoa jurídica, que nós vamos falar um pouquinho nesse evento, né. Também temos os aluguéis de máquinas, de prédios, máquinas e equipamentos, que também vai ser objeto de debate aqui no nosso bate-papo no dia de hoje. Os valores das contraprestações de arrendamento mercantis, as máquinas, equipamentos e outros bens utilizados aí na prestação de serviço, na produção destinado à venda, né, que também vai ser objeto de debate. Praticamente, então, nós vamos citar que entre esses 11 possibilidades de crédito, nós vamos discorrer um pouquinho sobre energia elétrica, né, sobre máquinas, equipamentos e outros bens, e sobre aluguéis. Paulo, vai ser nossa conversa aí, nós vamos concentrar basicamente nesses 3 itens aqui. E aí nós temos outros itens abaixo ali, que é edificações e benfeitorias, bens recebidos em devolução, desde que esse bem tenha sido tributado na venda. Nós temos também possibilidades de crédito sobre bens incorporados ao ativo imobilizado e mais alguns aí nessa lista, Paulo. Olha só, Gabriel, nós vamos falar aqui sobre energia elétrica e essas novas perspectivas nas gerações de energia, com foco na energia solar. Nós vivemos num Brasil, um país tropical, onde tem muito sol, muita incidência aí de raios solares, e a energia solar, ela vem, então, tendo seu papel de destaque no ambiente empresarial, mas também nas residências, né? E dentro de um contexto chamado energia, nós temos 3 hipóteses aí que nós podemos tomar crédito. Olha só que legal. Até então, nós vínhamos falando, nesses 20 anos aí de história de não cumulatividade de créditos de PIS e COFINS, apenas sobre os custos e despesas com energia elétrica. Ou energia elétrica e térmica, né? Térmica, consumidas no estabelecimento. Ou seja, com base em um inciso, nós teríamos essa hipótese. Só que com o decorrer dos anos e essa evolução, nós temos novas perspectivas. E será que a vossa corporação, que investe em energia solar, está apropriando os créditos sobre essas novas perspectivas? Então, nós vamos falar aqui sobre esse tema hoje, e você que é nosso cliente, tem acesso à nossa consultoria. Permanecendo com qualquer dúvida, fique à vontade para nos chamar ali na consultoria. A hipótese hoje que nós temos no mercado já, que é amplamente conhecida,
são ali as despesas com a energia elétrica ou a energia térmica consumidas no estabelecimento da pessoa jurídica. É uma hipótese prevista ali no inciso 3º das leis 10.637 e 10.833, onde essas corporações podem apropriar o crédito de uma forma simplificada, falando sobre a sua fatura de energia elétrica, aquela fatura que você recebe da distribuidora local e você escritura ali na sua contabilidade e na sua FD Contribuições. Quando nós falamos de PIS e COFINS, nós temos uma grande vantagem onde o crédito é apropriado sobre a despesa da energia consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, independente se esse estabelecimento é produtivo, prestação de serviços, ou se ele é de uma atividade como administrativa, financeira, jurídica, comercial, ou até mesmo ali de marketing. Então, você tem uma base ampla para você apropriar o crédito sobre essa fatura. Diferente do nosso amigo ICMS, que o crédito é limitado no ambiente produtivo. E aí, você recebendo essa fatura, você tem que ter essa limitação, esse rateio sobre a área produtiva. Então, reforçando o crédito sobre a fatura de energia elétrica que você recebe da sua distribuidora, ele é apropriado independente do ambiente que você está utilizando essa energia. Utilizou nas atividades da pessoa jurídica, nos estabelecimentos da pessoa jurídica, você tem direito à apropriação de crédito. Recentemente, nós tivemos algumas alterações na legislação de regência do PIS e COFINS, tanto para fins de débito quanto para fins de crédito. E aí, nós hoje temos que excluir o ICMS incidente sobre a operação, ou seja, aquele ICMS que vem destacado nessa fatura de energia elétrica, ele tem que ser excluído da base de cálculo para fins de crédito do PIS e COFINS. Veja bem, o regime não cumulativo, o crédito, ele é adotado sobre uma metodologia chamada subtrativo indireto. O crédito nasce na minha corporação, sobre aquela minha base de cálculo, eu aplico as alíquotas de 1,65 e 7,6. Ou seja, eu não vou tomar como base aquele PIS e COFINS que está lançado ali na fatura de energia elétrica, onde as distribuidoras elas têm suas alíquotas diferenciadas para a apropriação do crédito. Eu vou pegar a minha base de cálculo, que é o valor total, né, da minha fatura, deduzido do meu ICMS, e eu aplico as minhas alíquotas de 1,65 e 7,6. Todavia, tem mais um alerta, né, Gabriel? Tem mais algumas previsões aí pela Receita Federal para fazer a exclusão dessa base de cálculo. Exatamente. Como sempre, a Receita Federal, ela limita o crédito dos nossos contribuintes, e aí a Receita Federal, através de diversas soluções de consulta, manifestações, entende que, como a previsão legal é de você apropriar os créditos sobre os pagamentos de energia elétrica consumida no estabelecimento da pessoa jurídica, ela entende que aquelas taxas adicionais, contribuições, por exemplo, taxa de iluminação pública, juros e multas pagos decorrentes do atraso no pagamento, não constitui base de cálculo das contribuições, e sim apenas aquela efetivamente ali consumidas no estabelecimento da pessoa jurídica. E também há uma restrição, que é o nosso ponto de ver, de certa forma, ela é extremamente limitadora e tem defesa, quanto àquela demanda contratada. As corporações agroindustriais, as corporações que desenvolvem atividades, elas têm, em regra, que contratar uma demanda de energia junto à distribuidora, para ter aquela garantia que ela vai ter a energia para realizar a sua atividade. E essa contratação de você ter essa energia à sua disposição, segundo a Receita Federal do Brasil, também não gera direito a crédito, né, Gabriel? Perfeitamente, Paulo. Isso aí é muito bom esclarecer isso para nossos ouvintes, nossos clientes, né? Que a Receita Federal, ela tem editado solução de consulta com essa restrição, dizendo que a demanda contratada não pode se confundir com a energia elétrica consumida no estabelecimento da pessoa jurídica, né? Contudo,
há até mesmo a exigência da ANEEL em relação à contratação de energia elétrica para poder garantir o fornecimento de energia elétrica para esse estabelecimento contratante. Então, nós temos algumas decisões favoráveis, várias decisões favoráveis no CARF, né? Então, fica aí para os nossos ouvintes, nossos amigos aí que estão nos assistindo, em relação à avaliação dos gestores, em relação à aptidão ao risco, né? Na verdade, eu diria risco assim, porque claramente, se a instituição optar por tomar crédito sobre essa demanda, vai haver uma restrição em relação à Receita Federal. Mas, numa instância aí administrativa mesmo, que é o CARF, já pode conquistar êxito em relação a essa demanda, tá? E é algo ali que você, igual o próprio CARF mesmo define isso como uma exigência da Agência de Energia Elétrica, né, ANEEL, e não tem como, vamos dizer assim, você desenvolver essa atividade sem a contratação dessa demanda, né? Então, nós enxergamos isso aí como uma questão, assim, que vale uma atenção, né? E aí, acredito que daria, sim, para aproveitar crédito, até mesmo pelas últimas decisões do CARF que nós temos, inclusive já em 2024, decisões recentes, e o CARF mantém esse entendimento de que a demanda contratada pode sim tomar crédito, né? É permitido a tomada de crédito aí por exigência da ANEEL. Então, meus amigos, para a gente fechar esse primeiro ponto, nós temos direito à apropriação de crédito sobre a energia elétrica ou energia térmica consumidas no estabelecimento da pessoa jurídica, independente da sua utilização ser numa área produtiva, administrativa ou afins. O crédito como base de cálculo é o meu valor pago ali na minha fatura, deduzido do meu ICMS e demais despesas que não estão vinculadas diretamente à minha energia elétrica, como as taxas de iluminação pública, outras taxas que porventura venha a ter no vosso estado, no vosso município, e os pagamentos de juro, multa, por atraso desse pagamento da fatura. Fechamos, então, essa primeira casinha, que é sobre a energia efetivamente ali consumida, e vamos tratar agora dessas particularidades da energia solar, porque, afinal, nós temos aí corporações investindo em sistemas fotovoltaicos e temos também, hoje, visto grandes fazendas de energia solar, né? Muitos investindo em fazendas de energia renovável. E aí, como que fica os créditos de PIS e COFINS em cada situação particularmente dita? Paulo, então até então nós falamos basicamente daquela energia que é adquirida das distribuidoras, né? Aquela energia em que é produzido na usina, passa para a distribuidora e a distribuidora fornece essa energia, ou seja, a empresa, a pessoa jurídica ali está adquirindo essa energia das redes de transmissões aí, das distribuidoras. Então, agora sim, nós vamos adentrar uma nova modalidade do mercado, né? Que está se tornando comum e cada vez mais vai ser comum aí pelo crescimento rápido que está tendo esse mercado aí, é onde os investidores, eles montam aquelas usinas solares, também conhecido como fazendas, né, de usinas fotovoltaicas, onde nós conseguimos aí identificar aquelas, vamos dizer assim, as fazendas ali mesmo com as placas expostas no chão, né? Então, isso aí está se tornando muito comum. E o marco que modelou as regras dessa energia solar fotovoltaica aí foi através da Lei 14.300, se não me engano, de 2022. E a legislação ali traz algo bem específico em relação à modalidade de que um consumidor constitui um sistema fotovoltaico para ele consumir essa energia, né? Então, isso aí é algo mais comum que nós estamos vendo, né? E aí nós vamos falar dessa modalidade um pouquinho mais à frente. Contudo, existe também um mercado onde um investidor ele vai lá e monta uma usina
e quer passar essa energia, esse crédito de energia para um terceiro consumir esse crédito de energia, né? Nesse formato onde a Lei 14.300, ele traz alguma restrição de você montar uma usina fotovoltaica e vender essa energia para terceiros. Então, a legislação ali trata essa operação em si como aluguel. Então, é muito comum nós vermos aí as empresas, as pessoas jurídicas, alugar esses sistemas de produção de energia elétrica dos consórcios, né? Mas por que esse aluguel acontece dos consórcios? Então, o investidor vai lá e monta uma usina e ele não pode comercializar. Então, se o público dele é pessoa física, ele constitui uma cooperativa. E essa cooperativa, toda regulamentada pelas organizações da cooperativa, né, tem que seguir todas as regras ali de ter mais de 20 consumidor, né, para poder conseguir constituir essa cooperativa ela, constituída lá na junta comercial, CNPJ, seguindo todas as regras, cartório, e regulamentada também pelo órgão do cooperativismo do Estado, onde está constituída essa cooperativa. Aí sim, o investidor pode alugar esse sistema de solar para a cooperativa e a cooperativa sim consegue distribuir para os seus cooperados essa energia. Da mesma forma, se o público-alvo desse investidor, onde ele vai constituir essa usina fotovoltaica, é pessoa jurídica, aí já não é cooperativa mais que ele vai constituir, sim um consórcio, né? O consórcio ali é a junção de pessoas jurídicas, né? Então, ele constitui esse consórcio, o investidor, ele aluga esse sistema de produção de energia para o consórcio, e o consórcio vai fazer toda essa distribuição para seus consorciados. Então, isso é um modelo de negócio que foi vertido aí através desse novo mercado, né? E da mesma forma, esse intermediador, esse meio ali pode ser também uma associação, se o público do investidor for pessoa jurídica e pessoa física, e também pode ser um condomínio, desde que o meu público lá final seja outro condomínio. Então, vamos dizer que eu tenho um prédio ali com 200 apartamentos, né? E eu tenho esse condomínio de prédio ali como alvo para me fornecer a energia. Então, eu, como investidor, vai lá, constitui um condomínio, para sim esse condomínio distribuir para outro condomínio. Então, há umas regras trazidas ali pela Lei 14.300. O objetivo aqui também não é esgotar essas modalidades, até mesmo porque nós, Garcia Moreno, não somos especialistas no sistema, no funcionamento de energia elétrica, mas sim nos aspectos tributários. Então, esse contexto inicial é só para dar um esboço aqui, para a gente começar a entender o porquê que nós vamos falar de aluguel. Porque o aluguel é a peça-chave nessa distribuição de energia elétrica, né? Então, quando nós partimos para a legislação, no artigo 3º, então, das leis de regências da não cumulatividade, nós temos ali no inciso 4º a possibilidade de crédito sobre aluguéis de prédios, máquinas, equipamentos, pagos à pessoa jurídica. É aqui onde entra quando o contribuinte final, pessoa jurídica, vai lá e aluga esse sistema de energia solar, né, sistemas de fotovoltaica para utilizar, né, na sua atividade a energia. Então, ele alugando esse sistema, fica a questão: nós teremos direito a crédito? Nós vamos conseguir desonerar essa despesa de aluguel, né, de sistema fotovoltaico? E com base no inciso 4º, então, nós podemos sim, né, considerando que o sistema é um equipamento, e aí estamos todos respaldados em relação ao inciso 4º do artigo 3º das leis de regências da não cumulatividade, Paulo. E geralmente, né, Gabriel, pelo que nós temos vistos, né, na consultoria, quando nós temos aí um sistema de consórcio,
eles muitas vezes têm ali uma energia excedente, né, que apenas os seus consorciados não dão conta de consumir aquela energia, e eles acabam alugando aí a terceiros, né, empresas terceiras. E nesses contratos de aluguel, eles vêm especificamente ali destacando que se trata de um aluguel de um sistema fotovoltaico. E analisando aí as contabilizações, classificações, NCM dos produtos ali, então tem essa tratativa de equipamentos. E aí, como você bem mencionou, a legislação, ela concede o crédito sobre aluguéis de equipamentos utilizados na atividade da pessoa jurídica. É isso mesmo, Paulo. Tanto é um aluguel que esse aluguel não é fixo, né? Tem um preço variável ali que é de acordo com a produção daquele sistema fotovoltaico, né? Então, se você deparar com um ano onde a produção for maior, né, você tem um pagamento de aluguel maior ali, até mesmo porque você tem um crédito maior também de energia, né? Então, tem todo esse mercado modulou esse formato aí, justamente para atender a legislação 14.300, Paulo. Então, digamos que nas fazendas solares, né, plantações de placas solares, sistemas fotovoltaicos, as corporações, elas não precisam investir ali altas quantias para constituir ali o seu sistema fotovoltaico. Ela simplesmente vai até um consórcio, até uma outra pessoa jurídica e faz o aluguel ali para ter direito ali a esses créditos compensatórios na energia elétrica. Inclusive, Paulo, nós falamos aqui na questão de quando um investidor é um investidor de grande porte e faz uma fazenda aí onde o público é diversos consumidores finais, não apenas um. Mas também existe a modalidade onde essas empresas especialistas em manutenção e instalação de placas solares, né, ele vai até uma instituição e faz o aluguel mesmo desse sistema, inclusive utilizando o próprio terreno dessa empresa que está alugando esse sistema, que seja lá o telhado ou o próprio solo, né? Então, é o aluguel puro nessa situação mesmo de sistema fotovoltaico. Também existe essa modalidade e muito aplicado aí no mercado, no meio. E é uma tendência de mercado, nós temos visto muitas corporações investindo cada dia mais nesses aluguéis de sistemas fotovoltaicos. Porque você não tem um investimento, né, Paulo? Você não precisa desembolsar o investimento para ter o sistema. E aí você consegue, embora fique um pouquinho mais oneroso, mas você não tem aquele investimento inicial, né? Então você consegue dissolver essa despesa do aluguel no decorrer do ano, né, na sua atividade ali, e em determinadas situações é mais viável do que você ir lá e desembolsar e investir todo um valor considerável, né, embora o retorno também é viável, mas você tem que desembolsar primeiro esse investimento. Pois bem, pessoal, mais uma oportunidade para a apuração dos créditos de PIS e COFINS. E vamos seguir, então, com uma nova perspectiva, agora aquelas corporações que investem efetivamente na instalação de sistema fotovoltaico. As corporações vão ao mercado, compram e instalam nas suas corporações o sistema fotovoltaico para a compensação na sua fatura de energia elétrica. Afinal de contas, essa nova modalidade dá direito a crédito de PIS e COFINS, eu consigo desonerar esse meu investimento e, trazendo ali legislação novamente de PIS e COFINS, nós temos previsão legal no inciso 6º das leis 10.637 e 10.833, onde a legislação ela permite a apropriação de crédito sobre os investimentos realizados em máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado da pessoa jurídica, utilizados na produção, prestação de serviços, atividade produtiva, operacional. Ou seja, enquanto nós falamos que o pagamento ali da fatura de energia elétrica vinda da distribuidora e do aluguel, esses devem ser apenas utilizados na pessoa jurídica, nas atividades da pessoa jurídica,
Aqui nós temos uma tratativa explícita sobre a aplicação na produção ou prestação de serviço. Essas máquinas, equipamentos e outros bens devem ser consumidos na prestação de serviço, produção de bens destinados à venda. E também no caso das locações, né, Paulo? Das locações, exatamente. Ou seja, se a corporação está alugando esse sistema fotovoltaico a terceiros, ela também tem essa previsão para apropriar crédito sobre o seu ativo imobilizado. Para isso, basta que os bens sejam incorporados no ativo imobilizado da pessoa jurídica e tenha, então, essas destinações. Quando nós falamos de incorporação no ativo imobilizado, nós temos a metodologia para apropriação dos créditos como uma regra geral, os encargos de depreciação fiscal, aqueles constantes lá na Instrução Normativa 1700, que vai aí com a vida útil do bem, considerando a depreciação fiscal e não aquela depreciação societária. Então, a partir do momento que a corporação adquiriu ali um sistema fotovoltaico, imobilizou, e esse bem ele passa a gerar a energia elétrica para compensar na sua fatura de energia elétrica, nós temos então essa previsão para apropriar os créditos sobre os encargos de depreciação mensal com base na vida útil do bem, ali exposta pela Instrução Normativa 1700. Paulo, só uma observação, já que nós estamos falando ainda na possibilidade da tomada de crédito sobre depreciação, né? Você citou, e foi muito claro, que nós estamos falando aqui em depreciação fiscal, ou seja, aquela depreciação definida pela Instrução Normativa 1700, né? Exatamente. E temos que deixar bem claro isso. E aí nós temos a depreciação societária, né? E também é muito comum, principalmente no agronegócio, a depreciação acelerada, né? Então, em relação à depreciação acelerada, não há previsão legal para tomada de crédito. Então, o que nós estamos falando aqui em relação ao ativo imobilizado, a previsão legal que está lá no artigo 3º da Lei 10.833, também da Lei 10.637, é em relação à depreciação fiscal que está regulamentada na Instrução Normativa 1700. Exatamente, muito bem lembrado, Gabriel. A depreciação acelerada, ela é de cunho ali para fins de imposto de renda, contribuição social. Para título de PIS e COFINS, o crédito ele é apropriado ali pela vida útil do bem, conforme os anexos da Instrução Normativa 1700. Isso é muito importante porque nós temos diversas consultas aqui na nossa consultoria a respeito dessa apropriação de crédito. Exatamente isso. Eu posso apropriar o crédito sobre a depreciação acelerada? Não pode. Tem que ser com base na vida útil do bem pela depreciação fiscal e também não societária. Nós temos condição de classificar contabilmente esse sistema fotovoltaico ali em equipamentos. Um grupo específico de sistema fotovoltaico e contabilizar como equipamentos. Se a vossa corporação contabilmente reconhecer esse sistema fotovoltaico como equipamentos, nós temos, além do encargo de depreciação, nós temos a opção de aproveitar o crédito sobre custo de aquisição. Custo de aquisição pode ser em 48 vezes, com base no próprio artigo 3º da Lei 10.833, ou ainda em parcela única, no momento em que o bem é ativado, no momento em que o bem entra em produção. Nós temos ali a Lei 11.774 de 2008, permitindo a apropriação de créditos sobre máquinas e equipamentos, quando estes utilizados na produção ou prestação de serviços, em parcela única, sobre o custo de aquisição. Ou seja, todo aquele meu gasto, aquela minha despesa ali, vinculado a esse sistema fotovoltaico, que foi tributado na etapa anterior e adquirido de pessoa jurídica, mas as minhas despesas com instalação paga a pessoa jurídica e outras despesas que, porventura, venham a incorporar ali o custo de aquisição desse sistema fotovoltaico, a legislação permite a apropriação de crédito em parcela única no momento em que o bem começar a produzir. Lembrando, né, Paulo, que mesmo que nós estamos falando aqui em ativo imobilizado, né, em um equipamento, a legislação também exige que para a constituição da base de cálculo
nós temos que também extrair, né, ou seja, tirar, excluir o ICMS destacado na operação de aquisição desses equipamentos, né? Então, nós temos que constituir essa base de cálculo ali em parcela única, por exemplo, sem o ICMS destacado na nota. Exatamente, Gabriel. É extremamente importante. Quando nós falamos de depreciação, a parcela a depreciar, ela já é deduzida dos impostos recuperáveis. No caso aqui do custo de aquisição, nós temos que apropriar o crédito, já deduzindo aí essas despesas com o ICMS. Ô, Paulo, um ponto muito importante que gera muita dúvida em relação ao executor, né? Aquele que está do outro lado nosso aqui, que realmente vai lá e executa o trabalho, né? Coloca no sistema essas informações para que as apurações geram créditos e levem para a FD contribuições. Uma dúvida assim que é frequente na consultoria: em que momento que eu posso aproveitar esse crédito? Porque como nós estamos falando aqui numa usina fotovoltaica, né? Nós compramos ali num mês, essa faturado nesse determinado mês, mas nós temos todo um prazo para a montagem dessa usina, para poder regulamentar essa usina perante os órgãos ali necessários, né, para liberar a produção de energia elétrica, ou seja, produzir essa energia elétrica e jogar nessa rede de distribuição, para até então começar a gerar crédito para nós, para a gente começar a compensar com as nossas contas, nossos gastos de energia elétrica, né? Então, em qual momento que nós podemos aproveitar esse crédito, né? A não cumulatividade, ela é constituída de um sistema de que a desoneração das minhas aquisições é justamente para me fazer frente aos meus débitos, né? Então, eu compro um bem para produção, e aí, quando esse bem for vendido, todo o bem que eu comprei compensa com os meus débitos, né? Então, em relação, levando esse mesmo entendimento para o ativo imobilizado, eu posso, então, apropriar crédito desse ativo imobilizado quando ele estiver disponível para uso e começar a gerar riqueza para a empresa, né? Ou seja, a partir do momento que ele começou a gerar riqueza para a empresa, nesse caso aqui, a diminuir os gastos, os custos de energia elétrica para essa empresa, então esse é o momento de aproveitar esse crédito, porque esse crédito agora vai fazer frente a uma nova riqueza que essa empresa está sendo constituída com a redução dos gastos, dos custos de energia elétrica. Exatamente, Gabriel. Veja bem que por essa fala sua, quando nós compramos as mercadorias, né, o sistema fotovoltaico, nós não precisamos escriturar essas notas fiscais na FD Contribuições. O crédito sobre bens do ativo imobilizado é apropriado lá no registro de patrimônio, F120, quando se trata de depreciação, F130, quando se trata de custo de aquisição. Caso, por questões de transparência, eu queira escriturar essa nota fiscal da mercadoria na minha FD Contribuições, eu escrituro com o CST 98, ou seja, outras operações de entrada, e eu não vou me apropriar de créditos. No momento em que o bem está pronto e entra em produção, aí sim eu passo a apropriar o crédito lá no meu patrimônio. Se for depreciação, vai lá no 120, eu vou lançar mês a mês. Se for custo de aquisição, eu vou optar se é em 48 vezes ou se é em parcela única. E é importante destacar essa questão de 48 vezes ou parcela única, porque ela é opção para o cliente, é opção para o contribuinte. Muitas vezes, se eu aproprio em parcela única, o meu crédito é constituído integralmente, mas naquele momento talvez o meu crédito vai ser do mercado interno tributado, onde eu só vou poder compensar PIS com PIS, COFINS com COFINS. Porém, eu tenho um planejamento que nos próximos meses ali, eu vou começar a vender no mercado interno não tributado ou vou exportar. Então, talvez, por questões estratégicas, seja interessante optar em 48 parcelas. Então, cabe essa opção ao contribuinte fazer esse estudo, que é um estudo aí tributário para ter ali o melhor aproveitamento desses créditos de PIS e COFINS. Isso, né, Paulo? Deixando bem claro que é para melhorar nossa qualidade de crédito, né? Exatamente. Às vezes não basta a gente ter um crédito, mas sim nós temos um crédito, né, que nos dá a oportunidade da gente recuperar ele de forma mais
fácil, né? Então, quando nós Isso. temos um crédito vinculado à exportação, quando nós temos um crédito vinculado ao mercado interno não tributado, esse crédito pode ser objeto de pedido de restituição, ressarcimento, né? Ou também compensação com outros débitos administrados ali pela Receita Federal, com algumas exceções, né? Com algumas exceções ali. É muito importante destacar. Entre essas exceções está ali o imposto de renda da pessoa jurídica apurado por estimativa legal, né? Paulo, mas eu não sei se estava passando batido por você, mas enquanto você falava, veio em mente algo ali muito importante que, às vezes, até então, nossos amigos que estão assistindo do outro lado aqui não deparou com essa situação, ou não, vamos dizer assim, não chegou a pensar nisso. Nós falamos que a pessoa jurídica pode comprar esses equipamentos e aproveitar crédito, ou seja, desonerar esse investimento que ele teve. Mas como que fica a conta de energia elétrica, a fatura de energia elétrica dessa empresa que comprou esse sistema, desonerou esse sistema com o PIS e COFINS ali como ativo mobilizado, começou a gerar crédito de energia, né? Jogou no sistema e depois a rede, a distribuidora, compensou esses créditos com os meus gastos de energia elétrica. Como que vem essa fatura e o que nós podemos esperar aí nós vamos ter algum crédito em relação a essa energia que nós jogamos na rede e depois nós compensamos? Olha só que interessante, né, Gabriel? Nós investimos no sistema fotovoltaico, é um bem do ativo imobilizado, onde eu tenho essa previsão legal para apropriação de crédito, desde que sejam utilizados na produção, prestação de serviço. Tem que deixar bem claro isso, né, Paulo? Que, inclusive, tem solução de consulta recente. Isso. Que tem algumas... A gente pode fazer alguns rateios, Exatamente. às vezes, né? E esse é um ponto extremamente importante. Indo de encontro com o que você mencionou. Quando nós temos ali a previsão legal para a apuração de crédito sobre a fatura de energia elétrica consumida no estabelecimento, é como nós dissemos anteriormente, não tem limitação nenhuma. Eu posso utilizar essa energia na administração, no comercial, no marketing, no jurídico, independente, eu tenho direito e certo do crédito. Todavia, quando eu faço um investimento no meu ativo imobilizado e eu incorporo esse bem, o meu crédito é limitado sobre produção ou prestação de serviço. Ou locação a terceiros. Neste aspecto, quando eu tenho as minhas placas gerando energia e vai para compensação lá junto à minha distribuidora, a minha fatura de energia vem a menor. Por quê? Porque eu consumi 1.000 kW como exemplo e eu injetei na rede 900 kW, ou até mesmo os mais que 1.000 kW, ou seja, eu posso ter uma fatura reduzida, ou eu posso ter uma fatura que eu não vou ter débito nenhum a pagar, eu não vou pagar nada para a distribuidora. Assim, lembrando uma regra básica, né, Gabriel? Por mais que eu produzir mais energia do que eu consumi, eu sempre vou ter um valor mínimo ali que eu vou pagar na minha fatura. Por quê? Eu tenho que pagar os impostos que são incidentes ali sobre essa fatura, e eu tenho que pagar ali uma taxa mínima, que, se eu não me engano, ali é em torno de 5% para a distribuidora. Em termos de rede de distribuição, o custo da distribuição. Utilização da rede. Então, eu vou ter ali um dispêndio a recolher. Só que, como eu tenho que excluir o meu ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que é outra injustiça, né, que o empresário, as corporações que leva, né, o Brasil aí nas costas, gerando empregos, gerando renda, acaba ficando aí no prejuízo, porque muitas vezes o ICMS é maior do que eu tenho a pagar ali dessa fatura de energia. Se eu tenho ali, então, uma fatura que eu não tenho base para mim tomar crédito, eu não vou ter crédito sobre PIS e COFINS nessa fatura. Todavia, eu vou ter no meu ativo imobilizado sobre esses equipamentos de sistema fotovoltaico. Só que sobre esse sistema, ele é destinado à produção ou prestação de serviço. E aqui, tratando dessa solução de consulta que o Gabriel mencionou, que é a solução de consulta COSIT número 6 de 2024, a Receita ela entende que é geradora de crédito os investimentos realizados nesse sistema fotovoltaico, todavia, ele deve ser rateado entre as atividades. Por quê? Se eu tenho ali uma energia que é consumida
na produção, prestação de serviço, aluguel a terceiro, mas também no administrativo, comercial e áreas afins, eu não posso me apropriar de crédito 100%. Eu tenho que fazer um rateio racional e justo, aonde a minha base de cálculo para fins de crédito é equivalente àquele meu valor distribuído para as áreas produtivas ou prestação de serviço. Então, aqui, respondendo uma pergunta que nós tivemos no chat, no caso de empresa comercial, se essa empresa investe em sistema fotovoltaico, infelizmente, não gera direito a crédito esse investimento, porque a legislação ela limita as áreas produtivas, operacionais. Agora, se eu estou alugando um sistema fotovoltaico, aí eu tenho que utilizar na minha atividade. Ou, se eu estou pagando a fatura de energia elétrica, como nós mencionamos, aí sim é apenas consumida no estabelecimento. Então, uma atividade que tem meramente ali atividade comercial, ela não tem essa previsão legal para apropriar crédito sobre o investimento. E lembrando aí que o investimento nessa desoneração, as alíquotas de PIS e COFINS do regime não cumulativo para fins de crédito é de 9,25. E aí, a Receita Federal, ao instituir essa solução de consulta recente, ela entende que deve ser feito esse rateio proporcional. E aí, esse método de rateio, ele deve atender bases racionais e devem ser devidamente demonstradas lá na contabilidade. Nós temos grupos específicos de produção, grupos específicos de prestação de serviço, e esse rateio deve demonstrar na minha contabilidade o que ocorreu nessas atividades, e aí eu apropriar o crédito proporcionalmente a essas atividades. Ou seja, né, Paulo, hoje nós temos condição de ter um técnico que é entendido da área, né, engenheiro elétrico aí, e ele sim tem a capacidade, inclusive, de dar um laudo para nós e dizer que a tua instituição tem tantos por cento consumido no administrativo e tantos por cento consumido no operacional ali, que é a prestação de serviço e a produção de bens destinado à venda. E aí, com base nesse laudo, e o laudo tem que corresponder dentro da contabilidade, bem lembrado o que o Paulo falou, que isso apenas o laudo não é o suficiente, ou seja, os números que nós estamos falando ali tem que ser provado e comprovado dentro do nosso rateio de custo de produção e prestação de serviço, e com base nesse laudo, então, nós podemos formar a nossa base de cálculo para fins de crédito quando adquirimos um sistema fotovoltaico e aproveitando crédito, né, com base ali em ativo imobilizado. Exatamente, Gabriel. Gostaria só de lembrar ali, foi disponibilizado, vai ser disponibilizado o link para quem deseja o certificado. Esse link ele vai ficar disponível ali por 10 minutos. Então, quem deseja receber o certificado, basta ali preencher o formulário de solicitação e a Garcia Moreno vai enviar para vocês aí o certificado. Quem tiver dúvidas, pessoal, fique à vontade, tá? O chat é todo de vocês, podem interagir ali conosco e também, posteriormente, aí pode acessar a consultoria. Nós temos ele disponível pelo chat, consultoria formal, teleconsultoria, além das ligações telefônicas. Vai ser um prazer imenso poder colaborar com vocês nesses aspectos. O Paulo, lembrando que esse mercado é muito amplo, né, que nós estamos falando aqui em fotovoltaico, existe muitas outras modalidades e formatos ainda de mercado que está surgindo. Então, o que nós falamos aqui é algo mais específico, né? E se os nossos ouvintes, nossos parceiros, nossos clientes tiver outra forma de utilização de energia elétrica fotovoltaica, nós estamos à disposição para estudo, para auxiliar, para ajudar, e é isso que nós gostamos, né? Estarmos dentro da incorporação, sempre ajudando as instituições aí no que for necessário. E mais uma pergunta ali no nosso chat. Atividade e prestação de serviço. Poderia esclarecer sobre atividade de serviço? Entraria somente nas atividades de serviço que utilizam energia para prestar o serviço, exemplo, nossa atividade ir no campo, assessoria agronômica. Trazendo aqui para a solução de consulta número 6 de 2024, a Receita, ela trata
esse bem do ativo imobilizado, gerador de energia, como um insumo do insumo. Ou seja, o conceito de insumo, ele é aplicado às atividades de produção de bens destinados à venda, prestação de serviços a terceiros ou a constituição de bens a serem alugados aí a terceiros. Deve ser aferido ali à luz do critério de essencialidade e relevância. E aí nós temos esse conceito de insumo do insumo, ou seja, trazendo aqui para o agronegócio, nós temos a prestação de serviço de armazenagem, onde os silos demandam de energia para poder manter a qualidade dos grãos, fazer todo ali aquele trabalho de prestação de serviço. Neste ponto, o investimento dos maquinários ali, do sistema fotovoltaico para a geração dessa energia, ela viabiliza o meu insumo. Ou seja, eu estou produzindo uma energia para utilizar essa energia diretamente na minha prestação de serviço. Ou seja, a energia produzida, ele vai ter um vínculo direto com a minha prestação de serviço, né, Paulo? Exatamente, Gabriel. Então, é essa avaliação que as instituições têm que fazer, né? Haja vista que nós estamos falando aqui, como o Paulo bem disse, em relação aos insumos ali. Então, a gente tem que avaliar isso, se essa energia produzida está sendo aplicada à atividade desempenhada como serviço, no caso. Exatamente. Quando nós tratamos de insumo, ele deve ser efetivamente aplicado diretamente na prestação de serviço. Por exemplo, quando trata ali de assessoria agronômica prestado no estabelecimento dos seus clientes, a energia, ela não é aplicada diretamente ali na sua prestação de serviço, como é o caso dos silos, prestação de serviços de armazenagem, né? Então, isso pode ser muito questionado pela Receita Federal. Agora, para quem utiliza na prestação de serviço, seja de armazenagem, os silos, ou seja ali numa industrialização efetuada a outras pessoas jurídicas, uma atividade de produção ou prestação de serviço nesses aspectos, nós entendemos que o direito ao crédito, ele é certo e justo. Agora, abrangendo a partir daí, tudo é possível, porém tem as consequências de ser autuado pela Receita Federal, ser questionado e aí ter que se defender e mostrar que efetivamente aquilo ali ele é essencial e relevante para a sua corporação. E isso ele é muito individual, de atividade para atividade e de corporação para corporação. Perfeitamente, Paulo. Gabriel, mais algum comentário? Debatemos aqui hoje sobre energia elétrica, energia solar, né, novas modalidades que nós temos visto no mercado e que, a passar dos anos, tem crescido cada vez mais e nós ficamos felizes da energia renovável, energia solar, está crescendo tanto no Brasil. Isso mesmo, Paulo. Acho que o propósito nosso foi entregue para os nossos ouvintes, nossos amigos participantes aí, até mesmo para um alerta, né? A intenção nossa não foi esgotar assunto, não foi esgotar o tema, sabemos da dimensão, né, vamos dizer, da amplitude dessa nova atividade. Então, o objetivo nosso aqui foi fazer um alerta aos nossos amigos ali, e a partir desse debate, dessa conversa que nós tivemos aqui, né, os nossos amigos tiverem alguma dúvida em relação a esse tema, já sabem onde nos procurar, que é na consultoria. Nós temos o maior prazer em atender vocês aí por diversos canais, seja por telefone, por videochamada, seja por chat, né? Então, esses são os meios aí que nossos amigos já conhecem e esperamos aqui na consultoria para resolver as dúvidas, aprender junto. Exatamente. Percebi que temos carinhas novas aqui acompanhando os nossos eventos. Sejam todos bem-vindos e é sempre um prazer e uma honra ter vocês aqui conosco. Para os nossos amigos, então vamos chegando ao fim do nosso evento. Gostaria de agradecer imensamente essa 1 hora que vocês investiram para estar aqui conosco e permanecendo alguma dúvida, algum questionamento, fique à vontade, nos chame ali no chat, que estaremos à disposição para colaborar da melhor forma possível. Lembrando que sexta-feira tem o nosso tradicional podcast, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Estaremos aqui para falar com vocês sobre as principais novidades aí da semana. Gabriel, agradeço aí a colaboração
à disposição para estar aqui e poder falar com nossos amigos também. Obrigado, Paulo, pela oportunidade, mais uma vez, estar aqui, né? E é sempre assim, o PIS e COFINS sempre tem novidade, né? E nós estamos à disposição para ajudar no que for preciso. Esse é o nosso objetivo. Um forte abraço e esperamos ver em breve, né? Exatamente.